Supervalorizar o pecado do outro é a forma mais covarde e vil de disfarçar o seu próprio pecado. Sim, é exatamente isso que eu estou falando para você. A nossa falta de bondade e de misericórdia em lidar com o pecado do outro, por vezes é uma grande revelação do pecado que ainda habita em nós. A palavra do Senhor no livro de João, capítulo 8, nos relata a respeito de uma mulher que foi pega em adultério. Uma multidão se juntou, pegou ela no ato de adultério e levou ela até Jesus. Aquela multidão queria que viesse uma sentença, queria uma acusação. Mas elas não entenderam ou não esperavam que tudo que Deus queria com aquele encontro era revelar o pecado que ainda habitava no coração daquela multidão. No livro diz assim: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Diante daquela pergunta de que se houvesse algum deles que não tivesse pecado, que lançasse a primeira pedra, a resposta foi uma: todos eles foram embora. Enxergar, apontar o pecado do outro sem bondade e misericórdia é uma das estratégias mais eficientes de todo covarde leviano. É uma maneira incessante de distrair a atenção dos seus próprios pecados. Às vezes, a indignação que nós demonstramos contra aquilo que é alheio, quanto o erro alheio, quanto o pecado alheio, ela não nasce de uma santidade que habita em nós. Preste atenção no que eu estou dizendo. Às vezes, a indignação com que nós demonstramos o erro ou o pecado do outro, ela não está relacionada a uma santidade que habita em nós, mas de uma tentativa muito grande de esconder aquilo que precisa ser confrontado dentro de nós. Jesus não chama o pecado de certo. Jesus, ele também não condena aquela mulher. Jesus não apaga a verdade do ato que ela cometeu. Ele, na verdade, ele faz com que todos aqueles que estavam envolvidos naquela situação se despertasse para um lugar de graça, sem relativizar a verdade. Em nenhum momento ele diz que ela não errou, em nenhum momento ele diz que ela não pecou, ele só diz que existe uma maneira certa de lidar com o pecado. E a maneira certa é um confrontamento com a verdade, que leve ao arrependimento e sim a um processo de transformação e santidade. Jesus é extremamente didático na maneira de agir diante de circunstâncias corriqueiras da nossa vida. Às vezes, nós temos a tendência muito grande de olhar para o pecado do outro como se ele fosse insuportável. E nós nos esquecemos, por vezes, de olhar quantas vezes nós fomos perdoados, quantas vezes a bondade e a misericórdia do Senhor nos abraçou para nos levar para um caminho de arrependimento e de transformação. Jesus não quer disfarçar, Jesus não quer tampar o sol com a peneira. Na verdade, tudo o que ele faz é trazer um confronto da verdade, mas também com a graça. Um lugar onde o pecado ele precisa ser cessado diante de um lugar de arrependimento e de encontro com um lugar onde nos conduza para arrependimento. Antes de levantar a pedra para alguém, nós precisamos permitir que o Senhor examine o nosso coração. A graça ela não encobre o pecado para que ele continue. A graça não encontra no pecado um lugar confortável. Na verdade, tudo que ela faz é um lugar de confronto, de arrependimento e de transformação. Quem muito se preocupa em apontar o pecado do outro, pouco tem se preocupado a entrar em contato com o pecado que habita no seu coração. O Senhor nos ensina que nós devemos ter menos pedras, mais arrependimento, menos acusação, mais graça e verdade.
que nós possamos caminhar, assim como Jesus fez, diante de circunstâncias onde o pecado ele é latente, ele é verdade, oferecer um lugar de graça que traga um confrontamento e o arrependimento. Porque por vezes toda supervalorização do pecado do outro esconde, disfarça o nosso próprio pecado. Deus abençoe você, a tua casa e a tua vida.